O Japão é uma terra de grande beleza e cultura, terra dos lendários guerreiros samurais. A palavra samurai significa aquele que serve, e essa era sua principal função, servir o senhor feudal ou o próprio imperador. Inicialmente, os samurais tinham a função de cobrar os impostos dos camponeses, e este trabalho nem sempre era realizado de maneira pacífica. E por isso os samurais passaram a carregar armas e a praticar artes marciais. Os samurais também recebiam autorização para executar os cidadãos das classes inferiores, caso esses se recusassem a pagar os tributos exigidos. Os principais deveres dos samurais eram proteger o patrimônio de seu senhor, preservar a ordem e os costumes e ser leal ao seu soberano. A crescente influência dos samurais fez com que sua classe fosse respeitada, temida e até mesmo odiada por alguns cidadãos. Com o passar do tempo, muitos samurais acumularam riqueza, terra e poder, mas ainda eram considerados uma classe inferior pelos membros da nobreza. Com o aumento das disputas por terra, os senhores feudais passaram a contratar cada vez mais guerreiros para o cargo de samurai. Esses poderosos senhores feudais eram chamados de daimyos e deviam sua obediência apenas ao imperador. No ano 1185, muitos senhores feudais entraram em guerra e após muitas batalhas, o nobre Minamoto Yoritomo saiu vencedor. Minamoto recebeu o título de Shogun, que significa o grande comandante do exército. E todos os outros senhores feudais tiveram que jurar lealdade a ele. Com isso foi instaurada a primeira ditadura militar do Japão, chamada de Shogunato Kamakura. Foi durante este período que a classe dos samurais recebeu funções militares e sua autoridade se tornou ainda maior. O simples fato de encarar um samurai nos olhos ou sujar sua roupa poderia custar a vida de um camponês. Para buscar um lugar mais privilegiado na sociedade, os samurais buscavam casamentos com mulheres de famílias nobres. Seus filhos eram treinados desde a infância para ocupar o seu lugar quando chegassem à maturidade, criando assim famílias de samurais ricas e poderosas. Eles eram treinados para combater, armados ou desarmados. Estas antigas artes marciais deram origem ao judô, ao karatê, ao aikido e a diversas outras artes marciais modernas. Parte do pagamento que os samurais recebiam era efetuado em sacas de arroz, já que este era o alimento mais importante da época e por isso tinha grande valor de troca. Após 400 anos de relativa paz, o Japão entrou em um novo período turbulento. O governo central estava enfraquecido e novamente muitos senhores feudais entraram em guerra, buscando o controle militar de todo o Japão. Essa nova onda de conflitos é chamada de Sengoku Jidai, o período dos estados em guerra. Esta foi a guerra civil mais conturbada da história do Japão. E foi neste período que os samurais viveram sua era de ouro. Muitos homens de diferentes classes sociais lutavam com grande afinco nos campos de batalha, na esperança de serem notados e receberem um título de samurai. O famoso espadachim Miyamoto Musashi foi um desses homens. Ele participou da principal batalha ocorrida nesta guerra, a Batalha de Sekigahara. Durante as guerras, os samurais combatiam principalmente montados a cavalo e exerciam papéis similares ao dos cavaleiros medievais ocidentais. Na maioria dos casos, a arma primária era o arco e flecha, e sua arma secundária era a lança. A espada era usada apenas em último caso. Somente os samurais e os membros da nobreza podiam carregar duas espadas na cintura, sendo a espada longa a famosa katana, que era uma arma de grande valor, tanto financeiro quanto simbólico. A espada era considerada a alma do samurai. A espada curta era chamada wakizashi. Esta era a única arma que o samurai carregava quando ele adentrava ambientes fechados. A espada curta era ideal para ser usada em lugares estreitos. Devido ao pouco espaço, ela levava grande vantagem sobre as katanas nesses ambientes. Carregar estas duas espadas na cintura era um grande símbolo de status.
A armadura usada pelos samurais era feita de madeira laqueada, seda e pequenas placas de metal. Essas armaduras eram relativamente leves e possibilitavam aos seus usuários uma grande variedade de movimentos, sem comprometer muito a parte defensiva. Os capacetes eram as peças mais pesadas, sendo feitos inteiramente de metal e exibindo os mais diversos ornamentos. Algumas dessas armaduras eram confeccionadas com o intuito de intimidar o inimigo. Se deparar com um samurai frente a frente no campo de batalha deveria ser uma experiência aterrorizante. Durante o período Sengoku Jidai, as coisas ficaram feias no Japão. Fome, doenças e incêndios assolavam a população. Muitos senhores feudais estavam preocupados, pois seus guerreiros estavam se tornando muito agressivos e ambiciosos. Foi para controlar e disciplinar os samurais que foi instituído o Bushido, que era o código de honra que os guerreiros deveriam seguir. O Bushido significa o caminho do guerreiro. Este código de conduta se baseava na fusão de diversas filosofias orientais, presentes em religiões como o budismo e o shintoísmo. O Bushido valorizava a justiça, a coragem, a compaixão, o respeito, a honestidade, a honra e o dever. Também foi estabelecido que os samurais deveriam aprender caligrafia, pintura e uma série de atividades relacionadas ao autocontrole e ao refinamento pessoal. Para muitos samurais, a honra era mais importante que a própria vida. Muitos deles viam a vida como sendo passageira, mas o nome e a reputação seriam lembrados por gerações. O símbolo dos samurais passou a ser a flor de cerejeira, conhecida como sakura, que era uma flor de grande beleza, mas que surge apenas uma vez no ano e dura poucos dias. Assim, deveria ser a vida do samurai: viver o presente, servir bem o seu daimyo e partir deste mundo enquanto ainda estiver em seu auge. Mas é claro que haviam guerreiros que buscavam apenas fama e poder, e atos de traição costumavam ocorrer com certa frequência. Tokugawa foi o vencedor da grande batalha de Sekigahara, dando início ao shogunato Tokugawa, que trouxe uma nova era de paz para o Japão que durou quase 300 anos. Com o fim das guerras, a casta dos samurais entrou em declínio, pois a demanda por guerreiros samurais havia diminuído e muitos perderam seus senhores. Alguns tiraram sua própria vida através da cerimônia chamada seppuku, pois se sentiam desonrados com a perda de seu status social. Outros seguiram suas vidas como comerciantes ou policiais. Muitos deles se tornaram ronins, termo que era usado para denominar os samurais sem mestres. Estes viviam vagando pelo Japão sem destino certo, aceitando trabalhar como mercenários, guarda-costas e até mesmo formando grupos de criminosos. O Japão passou grande parte de sua história fechado para países estrangeiros, mantendo relações comerciais bastante restritas. Mas em 1854, isso estava prestes a mudar. Devido a uma grande crise financeira e comercial, o Japão teve que abrir seus portos para o comércio com nações estrangeiras. Ao passo que isso trouxe muitas novidades e melhorias para o Japão, muitos cidadãos, principalmente aqueles advindos de famílias samurais, estavam descontentes com a mudança no estilo de vida tradicional dos japoneses. Todas essas mudanças deram origem à chamada Restauração Meiji, um período que ficou marcado pela resistência dos samurais contra o novo modelo de governo. Durante a Restauração Meiji, a casta dos samurais foi oficialmente extinta. Seus últimos representantes foram forçados a entregar suas espadas. Os que se recusaram foram aprisionados e punidos. A era dos samurais havia terminado. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo japonês promoveu uma série de propagandas exaltando o espírito samurai. A propaganda japonesa tinha a intenção de encorajar o povo e os soldados japoneses a permanecerem firmes na luta. Para ajudar a resgatar o espírito samurai, foram entregues aos oficiais japoneses espadas similares às usadas pelos antigos guerreiros samurais.
Mas estas espadas eram produzidas em massa e sua qualidade nem de longe se comparava às famosas katanás, que são verdadeiras obras de arte. No Japão moderno, muitas famílias descendentes dos samurais continuam a existir, e o código de honra dos samurais e suas artes marciais continuam a ser praticadas por pessoas de todo o mundo, tornando eterna a glória dos guerreiros do sol nascente. No antigo Japão, muitas guerras foram travadas entre poderosos e ambiciosos senhores feudais. Essas guerras eram resolvidas principalmente nos campos de batalha, mas este não era o único meio disponível. Também havia um caminho de sombras e furtividade, que apenas homens e mulheres altamente treinados seriam capazes de percorrer. Estes temíveis guerreiros das sombras ficariam conhecidos como ninjas. A origem dos ninjas é tão obscura quanto sua própria existência. Surgiram por volta do século XII, no início do shogunato Kamakura. Tradicionalmente, a palavra ninja nem sempre era usada para se referir a esses agentes secretos, sendo mais comum o termo shinobi, que podemos traduzir como aquele que se esconde. No início, os ninjas cumpriam a função apenas de espiões e se passavam por pessoas comuns, andando pelas ruas e conversando naturalmente com cidadãos. E seu objetivo era obter informações valiosas. Muitos desses agentes se passavam por comerciantes, ferreiros, artesãos e até mesmo monges. Eles usavam inúmeros disfarces para cumprir seus objetivos. Mas afinal, nada chamaria mais atenção do que um sujeito todo de preto e mascarado andando pelas ruas. Alguns deles se tornaram tão habilidosos em se passar por pessoas comuns que muitos passaram anos ou até mesmo a vida toda espionando sem levantar nenhuma suspeita. Com o aumento das intrigas políticas no Japão feudal, os ninjas passaram a ser cada vez mais requisitados. Em contrapartida, a segurança dos castelos e outras áreas importantes cresceu bastante, e muitos desses lugares passaram a ser protegidos por samurais habilidosos. A arte de espionar havia se tornado algo incrivelmente perigoso. Muitos ninjas, após serem capturados, eram torturados e executados. Os ninjas então passaram a se especializar em artes marciais dos mais diversos tipos. Estas artes são chamadas de taijutsu e engloba uma combinação de judô, jiu-jitsu, aikido, karatê e kung fu, todas elas ajustadas para causar ferimentos graves e colocar o adversário fora de combate o mais rápido possível. No entanto, isso não era o bastante para garantir a segurança dos ninjas, e o treinamento com armas também foi incluído. Os ninjas faziam uso de uma grande quantidade de armas. A maioria delas era projetada para facilitar o porte furtivo e ser usada em lugares fechados, como quartos e corredores. Entre essas armas estavam os terríveis Tetsubishis, pequenas junções pontiagudas de ferro que eram arremessadas no chão quando o ninja estava sendo perseguido, e eram muito difíceis de serem vistos no escuro, causando danos sérios quando pisados, e também eram muito eficazes contra perseguidores montados a cavalo. O Kusarigama era uma arma difícil de ser usada e mais difícil ainda de ser combatida. Era uma arma de grande alcance e podia causar muito dano com sua corrente, e sua foice poderia ser fatal a curta distância. Já o Tekokage era uma arma usada nos punhos, especialmente eficaz nos combates corpo a corpo. As clássicas shurikens e kunais não eram arremessadas na tentativa de matar o inimigo, mas sim para feri-lo e deixá-lo fora de combate. Para isso, eram arremessadas em sequência, buscando atingir pontos sensíveis do corpo. Ao contrário do imaginário popular,
as espadas dos ninjas não tinham a lâmina reta. Apesar dessas espadas existirem, a maioria deles preferia usar espadas curtas comuns, conhecidas como wakizashis, ou mesmo as famosas katanás. Muitos deles faziam uso de cotas de malha por baixo do kimono para garantir a proteção. Quando ameaçados, os ninjas podiam fazer uso de bombas de fumaça, capazes de cegar temporariamente os inimigos. Eles se aproveitavam deste momento de distração para eliminar seu oponente ou fugir para a segurança das sombras. O treinamento para se tornar um ninja era iniciado ainda na infância, onde além das técnicas de luta, deveriam aprender a ocultar sua presença nos mais diversos ambientes. Também era necessário dominar táticas de sobrevivência na floresta, aprender a escalar penhascos e paredes e resistir à fome e o sono. Para se tornarem mestres em sua arte, os ninjas precisavam aprender a falar usando sotaques de diversas regiões do Japão. O uso e manipulação de pólvora e veneno também era uma prática delicada e mortal. Os ninjas não seguiam o Bushido, que era o código dos guerreiros samurais, mas tinham seu próprio código de conduta e maneiras de enxergar a vida e a morte diferentes. Os ninjas ainda adicionaram ao seu treinamento técnicas de meditação e respiração para obter o autocontrole, além de uma prática chamada Kujikiri, que consistia em criar sinais com as mãos, simbolizando elementos da natureza como fogo, vento, água, terra, relâmpago e assim por diante. O Kujikiri era praticado para que o ninja pudesse focar sua mente, ou até mesmo para distrair os inimigos. Toda essa nova gama de habilidades fez com que o ninja fosse designado para missões de assassinato e sabotagem. Este tipo de trabalho era considerado desonroso e sujo por grande parte dos samurais e pela população em geral, o que tornava os ninjas pessoas desprezadas pela sociedade, mas ainda assim agentes indispensáveis. Foi durante o período Sengoku Jidai que os ninjas emergiram como uma grande ameaça. Eles eram contratados como mercenários e foram responsáveis por eliminar muitos generais, samurais e nobres durante a guerra. Também se infiltravam em castelos, onde causavam incêndios, envenenavam poços de água e até mesmo implantavam bombas. E por vezes conseguiam destruir os portões dos castelos, permitindo assim a entrada do exército inimigo. Também existiam ninjas mulheres. Elas eram chamadas de kunoichi e sua principal função era infiltração, onde se passavam por cozinheiras e arrumadeiras, para assim adentrar nos castelos e fortalezas. As mais belas podiam se passar por geishas, o que permitia chegarem mais perto de alvos muito valiosos. Este conjunto de artes usadas pelos ninjas ficou conhecido como ninjutsu. Muitos ninjas chegaram até mesmo a lutar abertamente nos campos de batalha, causando terror e confusão com suas táticas pouco ortodoxas. Durante o período Sengoku Jidai surgiram algumas famílias de ninjas. Estas se especializaram em diferentes métodos de usar as artes secretas desenvolvidas pelos ninjas. Duas dessas famílias se destacaram, formando poderosos clãs. O clã dos Iga-ryu ficava na província de Iga, uma região montanhosa e de difícil acesso naquela época. O clã dos Koga-ryu ficava na província de Omi, uma região úmida e cortada por rios. As diferenças no terreno e ambiente permitiram que estes dois clãs criassem suas próprias táticas de espionagem. Esses dois clãs de ninjas chegaram a travar uma guerra secreta. Seus membros caçavam uns aos outros, tanto porque eram contratados para isso, ou por conta da rivalidade e para conseguir o controle das redes de espionagem. Com o crescente aumento nas atividades exercidas pelos ninjas, muitos se tornaram guerreiros lendários. O mais famoso foi Hattori Hanzo. Ele nasceu na província de Iga e, como era tradição de seu clã, foi treinado desde criança nas artes do ninjutsu. Aos 16 anos, foi empregado como samurai a serviço dos Tokugawa. Hanzo era um mestre no uso da lança
e sua bravura e selvageria no campo de batalha lhe rendeu o apelido de Oni no Hanzo, que significa o demônio Hanzo. Uma das mais notáveis contribuições de Hanzo foi ele ter sido capaz de resgatar a esposa e o filho de Tokugawa, que estavam sendo mantidos como reféns. Foi graças a Hattori Hanzo que Tokugawa conseguiu sobreviver ao Sengoku Jidai e a conquistar o título de Shogun. Com o final das guerras, os clãs de ninjas se tornaram uma preocupação séria para os senhores feudais, já que esses clãs haviam acumulado uma grande quantidade de informação sobre os membros da nobreza, rotas de comércio e fraudes do governo. Para controlar esses clãs e acabar com a disputa entre eles, o shogun Tokugawa Yoshimune criou a Oniwabanshu, que era uma organização secreta que empregava membros tanto do clã Iga como do clã Koga, e os colocaram a serviço do shogunato. A principal função dessa organização era espionar os senhores feudais na tentativa de prevenir rebeliões ou corrupção. Essa organização existiu oficialmente até o início da restauração Meiji, e acredita-se que alguns membros foram enviados para os Estados Unidos com a missão de espionar o governo norte-americano. Durante a restauração Meiji, tanto os samurais quanto os membros das famílias de ninjas foram proibidos de portar armas. E na tentativa de acabar com essas famílias, o governo japonês aplicava pesadas taxas sobre eles, forçando-os a fugir para outras partes do Japão e a mudar de sobrenome. Foi durante este período que a imagem dos ninjas como guerreiros praticantes de magia passou a se popularizar, tanto no Japão quanto no Ocidente. Histórias sobre ninjas que eram capazes de voar, correr sobre as águas ou soltar fogo pelas mãos preencheram o imaginário de muitas pessoas. Durante a invasão japonesa da Manchúria, em 1931, alguns ninjas foram recrutados novamente para espionar o governo chinês. Devido à cultura pop, nos anos 80 e 90, os ninjas alcançaram o auge de sua popularidade, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Os ninjas nunca foram oficialmente extintos, e algumas famílias japonesas ainda carregam o nome de seus antigos antepassados shinobis, e é perfeitamente possível que até nos dias de hoje, os ninjas ainda estejam entre nós, observando nosso mundo como guerreiros ocultos. A vida de um samurai era repleta de obrigações e regida por um código de conduta. Uma vida que deveria ser dedicada em serviço de um senhor feudal, ao qual o samurai deveria obedecer e proteger a qualquer custo. Em períodos turbulentos e caóticos, os samurais eram guerreiros indispensáveis e faziam toda a diferença nos campos de batalha. Mas até mesmo o mais arrastado dos conflitos sempre tinha um fim. E de que serviriam guerreiros, se não existem batalhas para serem travadas? Os soldados de baixa patente retornavam para suas vidas normais, trabalhando nas plantações ou em outros trabalhos comuns. Mas para os samurais dispensados, restavam poucas alternativas de vida. Muitos não suportavam a vergonha de terem seu status rebaixado e preferiam partir deste mundo tirando suas próprias vidas, mantendo assim sua dignidade. Outros se adaptavam à dura realidade imposta pelos novos tempos e acharam um meio de viver através do comércio ou abrindo academias para ensinar a arte da espada. Mas para aqueles que não sabiam exercer outra atividade além do combate, só lhes restava um destino repleto de incertezas. Diversos ex-samurais vagavam pelo Japão em busca de trabalhos que necessitassem de um braço forte ou uma presença intimidadora. Eles passaram a ser chamados de Ronins, que significa homem-onda, devido ao fato de não ficarem muito tempo no mesmo local e se dispersarem como ondas no mar. Os Ronins tinham o direito de manter o costume de carregar 2 espadas na cintura, algo que só era permitido aos samurais, mas já não teriam a mesma autoridade de quando exerciam seu antigo cargo.
Na verdade, muitos ronins eram desprezados e odiados dentro da sociedade japonesa, já que a maioria das pessoas comuns não gostavam dos samurais, e assim aproveitavam para descontar suas frustrações naqueles que haviam perdido seus títulos. Essa era mais uma das razões por que era tão difícil para um ronin conseguir um trabalho honesto e se reintegrar à sociedade japonesa. Muitos precisavam vender seus pertences, como peças de armadura e até mesmo uma de suas espadas para poder sobreviver. Se tornar um ronin não era um estilo de vida escolhido por vontade própria. Para tentar recuperar o título de samurai, muitos ronins passaram a vagar pelo Japão, desafiando espadachins famosos, na esperança de saírem vencedores da luta e assim obter fama e renome, e por meio desse reconhecimento aumentar a chance de ser notado por algum senhor feudal e recontratado como samurai. Os ronins aceitavam trabalhar como assassinos de aluguel, mercenários e cobradores de impostos. Em alguns casos, se organizavam em grupos de bandidos para atacar comboios do governo, roubando dinheiro e outros objetos de valor. Isso também era uma forma de obter vingança contra os senhores feudais. A história dos 47 ronins é uma das mais fascinantes. Nessa história, o daimyo Asano foi ordenado a cometer o seppuku depois de ter ofendido e agredido o Lorde Kiriyoshinaka durante uma cerimônia ocorrida no palácio do Shogun. Os 47 samurais a serviço de Asano foram proibidos de seguir seu senhor na morte, como ditava o costume da época, e foram dispensados de seus cargos, tornando-se ronins. Não aceitando tamanha injustiça, os 47 ronins passaram 3 anos escondidos, e neste tempo tramaram um plano para se vingar do Lorde Kira. Quando finalmente partiram para o ataque, os ronins invadiram a mansão do Lorde Kira. Os guardas da mansão não tiveram a menor chance contra o grupo de ronins vingativos, e após matar o Lorde Kira, os ronins puderam finalmente seguir seu mestre, e todos cometeram seppuku, recuperando assim sua honra perdida. A história dos 47 ronins é famosa em todo o Japão e é vista como um exemplo de que a honra está acima de títulos e injustiças. Os samurais formavam a casta de guerreiros mais importantes do Japão feudal. A bravura e lealdade destes guerreiros de elite se tornou lendária. Mas mesmo entre eles, havia aqueles que se destacavam por suas proezas marciais ou habilidade no comando de tropas no campo de batalha. Minamoto no Yoshitsune foi um grande samurai, membro do clã Minamoto. Ele era o 9º filho da linhagem Minamoto, que estava em guerra contra o clã Taira pelo controle do Japão. Após uma rebelião mal sucedida contra o clã Taira, os 2 irmãos mais velhos de Yoshitsune foram executados. Já Yoshitsune, que ainda era um bebê, foi enviado para ser criado em um templo que ficava no Monte Hiei, próximo à cidade de Kyoto. Diz a lenda que em sua juventude Yoshitsune escapava da supervisão dos monges do templo e fugia para o meio das montanhas, onde aprendia a arte da espada com uma criatura sobrenatural, conhecida como Tengu. Quando alcançou a maioridade, Yoshitsune se tornou um grande general, e sob seu comando, os Minamotos destruíram o clã Taira, dando início ao primeiro shogunato da história japonesa, o Shogunato Kamakura. Kusunoki Masashige é um dos principais símbolos de lealdade da história dos samurais. Kusunoki viveu durante o Shogunato Kamakura e serviu ao imperador Go-Daigo. Entre os anos 1324 a 1339, ocorreu uma guerra civil entre o governo imperial e as forças do shogunato. Kusunoki lutou inúmeras batalhas em nome da família imperial, mas os inimigos eram numerosos e determinados e foram capazes de derrotar o exército imperial. O imperador e sua família estavam refugiados no Monte Hiei. Sabendo que seriam encontrados e cercados, Kusunoki reuniu os últimos 700 guerreiros leais ao imperador e, descendo o Monte Hiei,
avançou contra um número muito maior de inimigos. Kusunoki Masashige morreu nesta batalha ao lado de seu irmão. Graças a seu sacrifício, o imperador conseguiu escapar do cerco iminente. Tomoe Gozen nasceu por volta do ano 1157 em uma família de samurais. Desde a infância, ela foi treinada no uso do arco e flecha e da naginata, uma lança pesada e capaz de derrubar um cavalo. Além de ser uma guerreira temível, Tomoe era famosa por ser muito bela, formando uma combinação de beleza e perigo. Tomoe lutava usando uma armadura pesada e sempre estava presente nos pontos mais perigosos da batalha. Seu destino é incerto. Alguns dizem que ela morreu ao lado de seu marido durante uma batalha. Outros que ela terminou seus dias vivendo como uma monja budista. Adachi Masamune foi um dos samurais mais icônicos do período Edo. Durante sua infância, Masamune contraiu varíola, uma doença infecciosa que causou a perda de seu olho direito. Apesar de a falta de um dos olhos ser um problema grave para um guerreiro, isso não foi o bastante para impedir Masamune. Ele se tornou um jovem ativo e ambicioso. Aos 14 anos, já participava de sua primeira batalha, ajudando seu pai a liderar um ataque contra um clã rival. Com 18 anos, já era um samurai temido e respeitado, e podia ser facilmente reconhecido nos campos de batalha, pois usava um elmo com enfeite de uma lua crescente. Masamune foi vítima de uma tentativa de envenenamento orquestrada por sua própria mãe, que julgava que o comportamento de seu filho era muito tempestuoso e por isso desejava que seu irmão mais novo fosse o herdeiro. Masamune sobreviveu a esse terrível atentado e matou o irmão, assegurando sua posição como daimyo, e recebeu o apelido de Dokugan-ryu, que significa o dragão de um olho. Adachi Masamune passou sua vida toda em batalhas e acumulou uma grande riqueza, capturando castelos e territórios férteis. Ele também ficou famoso por permitir a entrada de estrangeiros europeus em seu território, criando suas próprias rotas de comércio. A admiração pelas tecnologias ocidentais levou Masamune a partir na primeira expedição marítima da história japonesa. Nessa expedição, ele visitou as Filipinas, México, Espanha e Roma. Honda Tagakatsu é conhecido como o guerreiro que superou a própria morte. Diz a lenda que em 55 campanhas militares que participou, ele nunca recebeu sequer um ferimento. E dizem que nem mesmo chegou a ser golpeado, mesmo lutando ativamente na linha de frente. Ele serviu sob o comando do poderoso Ieyasu Tokugawa e ajudou a pavimentar o caminho para a criação do Shogunato Tokugawa. Honda era um samurai alto e possuía uma força assustadora. E ainda era mais perigoso quando fazia uso de sua lança chamada Tombogiri. Ele usava um elmo com grandes galhadas de cervo. E seu nome era conhecido e respeitado por todos os daimyos, mesmo entre aqueles de facções inimigas. O famoso Oda Nobunaga o chamou de samurai entre os samurais. Sanada Yukimura é um dos samurais mais famosos do período Sengoku Jidai. Yukimura era chamado de o demônio rubro de guerra, sendo um dos guerreiros mais habilidosos de todo o Japão. O clã Sanada serviu a diferentes daimyos durante a guerra, mas desenvolveram uma rixa contra o poderoso clã Tokugawa. Durante uma batalha ocorrida na região de Nakasendo, Yukimura possuía apenas 2.000 homens sob seu comando, e mesmo assim foi capaz de derrotar um exército de 40.000 soldados, comandados por Tokugawa Hidetada. Em uma reunião militar, onde estavam presentes os membros do clã Sanada e do clã Tokugawa, Yukimura jurou que tomaria a cabeça do chefe do clã Tokugawa. Durante a batalha do cerco de Osaka, Yukimura avançou em meio ao exército inimigo, acompanhado de um pequeno grupo de samurais montados a cavalo. Após lutar por cada passo que dava, chegou até o local onde estava Tokugai Ieyasu. E em um ato de bravura, conseguiu abrir caminho até ferir o chefe do clã Tokugawa. Yukimura já estava muito ferido e cansado.
perdeu suas forças e caiu morto aos pés de Tokugawa. O próprio chefe do clã Tokugawa reconheceu que ali estava o maior guerreiro do Japão. Acredita-se que alguns anos depois, Tokugawa Ieyasu morreu devido a complicações deste ferimento causado por Sanada Yukimura. Oda Nobunaga é um dos nomes mais conhecidos da história japonesa. Ele nasceu em 1534 e durante sua infância Nobunaga era visto como uma criança distraída, sendo até mesmo chamado de tolo, já que brincava com crianças de classes sociais inferiores. Nobunaga era um homem excêntrico para o seu tempo, tinha grande apreço por diversos tipos de arte, como a pintura e o teatro no, que é uma prática teatral que combina canto, música e poesia. Nobunaga foi um grande entusiasta do uso de armas de fogo no Japão, comprando este tipo de armamento de estrangeiros europeus, principalmente portugueses. Ele era um comandante militar excepcional. Nobunaga foi capaz de conquistar boa parte do território japonês durante o Sengoku Jidai, derrotando vários outros poderosos senhores feudais. No auge de sua vida, Oda Nobunaga foi traído por Akechi Mitsuhide, um de seus principais generais, e foi cercado dentro do templo de Onoji, sem ter saída e temendo a desonra de ser capturado por seu antigo general. Nobunaga tirou sua própria vida cometendo seppuku. Antes de morrer, ordenou que fosse colocado fogo no templo, e por isso seus restos mortais nunca foram encontrados. Miyamoto Musashi nasceu na aldeia de Miyamoto e batizado com o nome de Shimen Takezo. Era filho de um samurai de baixa patente que servia ao clã Tokugawa. Musashi era uma criança violenta e de temperamento forte, sendo evitado por muitas pessoas na vila onde morava. Quando Musashi tinha apenas 13 anos de idade, um samurai chamado Arima Kihei visitou sua vila procurando algum oponente para um duelo. Musashi aceitou o desafio e, usando apenas um bastão de madeira, conseguiu derrotar seu oponente, que usava uma espada real. Com 17 anos de idade, Musashi participou da famosa Batalha de Sekigahara, lutando a serviço do Lorde Toyotomi Hideyoshi. Alguns anos após a Batalha de Sekigahara, Musashi iniciou uma viagem pelo Japão, buscando aprimoramento nas artes marciais, desafiando os mestres das escolas de Kenjutsu e até mesmo samurais de fama e habilidade comprovada. O nome de Miyamoto Musashi ficou conhecido por todo o Japão e passou a receber muitos convites para se tornar um samurai a serviço de poderosos daimyos. Musashi recusou a maioria dos convites, preferindo se dedicar à sua jornada pessoal. Em 1612, teve seu famoso duelo contra Sasaki Kojiro, um duelo travado nas areias da ilha de Ganryujima. Musashi, usando apenas um remo de barco, foi capaz de derrotar Kojiro, que era um habilidoso espadachim e usava uma espada longa. Musashi nunca foi derrotado e saiu como vencedor de mais de 50 duelos. Nos últimos anos de sua vida, Musashi se retirou para viver sozinho em uma caverna, onde se dedicou à meditação e escreveu o aclamado livro Gorin no Sho, o livro dos 5 anéis. Neste livro, Musashi descreve suas experiências em duelos que participou e ensina técnicas de seu estilo chamado Niten Shiryu, que envolvia o uso de 2 espadas ao mesmo tempo. Miyamoto Musashi imortalizou seu nome e é considerado o maior espadachim de todos os tempos e um legítimo representante do espírito samurai. Durante a conturbada história do Japão feudal, foram travadas inúmeras guerras que influenciaram a organização social, a cultura e muitos outros aspectos dos antigos japoneses. A classe guerreira tinha um destaque especial na sociedade japonesa, com os famosos samurais ocupando o cargo de maior prestígio, estando abaixo apenas da nobreza e da família imperial. Mas os samurais não foram os únicos guerreiros de elite a lutar nos campos de batalha do Japão. Eles tinham até mesmo rivais igualmente habilidosos.
As guerras trouxeram diversos infortúnios para a população japonesa. Dentre eles estava o constante aumento de grupos de criminosos que se aproveitavam do caos e da instabilidade dos governos para atacar os vilarejos e até mesmo templos sagrados. A necessidade de defender seus santuários fez com que os monges budistas iniciassem a prática de artes marciais. Alguns monges já possuíam um passado violento como ladrões, mercenários e até mesmo como ex-samurais, que agora buscavam uma vida de paz e harmonia. Por volta do século X, surgiram grupos armados de monges budistas, chamados de Sohei, nome este que significa monge guerreiro, e logo passaram a ser reconhecidos e temidos por sua perícia militar. Divergências religiosas entre as ramificações budistas fizeram com que os Sohei não tivessem uma liderança centralizada, sendo comandados por líderes regionais com interesses próprios. Alguns templos passaram a manter um exército regular de monges guerreiros, sendo o principal o templo Enryakuji, próximo à cidade de Kyoto, o templo Kodaiji, localizado na cidade de Nara, e o templo Midera, que foi construído ao pé do Monte Hiei. Muitos desses templos foram fortificados, tornando-se verdadeiras fortalezas, visando assim impedir o ataque de invasores. Havia também outro grupo de monges que despertavam um temor sobrenatural em seus inimigos. Estes eram chamados de Yamabushi, os monges da montanha. Os Yamabushi eram monges que viviam de maneira reclusa em meio às montanhas de difícil acesso e repletas de vida selvagem. São muitos os mistérios que cercavam os Yamabushi, já que suas práticas religiosas envolviam conceitos esotéricos e também incluíam a prática de exorcismo, adivinhação e magia. Os monges guerreiros também tiveram sua popularidade aumentada, graças ao apoio recebido por parte da população das classes mais baixas da sociedade japonesa. Em sua maioria, os camponeses não gostavam dos samurais e dos membros da aristocracia e viam nos monges uma espécie de rebelde que desafiavam as regras e leis impostas pelos governantes. E por essa razão, era comum que os monges Sohei fossem vistos como homens santos por alguns e inimigos malignos por outros. As rivalidades políticas entre os templos budistas ficaria ainda mais evidente durante o século XII, quando os senhores feudais, conhecidos como daimyo, passaram a buscar o apoio dos monges guerreiros para lutarem em suas guerras. Os daimyo prometiam apoio financeiro e político aos templos, o que levou muitos grupos de Sohei a lutarem entre si em lados opostos durante os conflitos militares. Não era difícil reconhecer um monge Sohei no campo de batalha, já que seu equipamento consistia no uso da tradicional armadura usada pelos samurais, mas com a adição de um rosário de madeira em volta do pescoço, e também mantinham suas vestimentas tradicionais, como um capuz branco cobrindo a cabeça e o rosto. Os Sohei eram treinados no uso de diversas armas, mas se tornaram conhecidos por sua habilidade mortal no uso da naginata, uma espécie de alabarda pesada e capaz de gerar golpes devastadores. Além de sua habilidade marcial, os Soheis lutavam apoiados em sua fé, chegando muitas vezes a cometer atos de fanatismo, abrindo mão de suas próprias vidas para atingir seus objetivos. A fé que mostravam nos campos de batalha fez com que os monges guerreiros do Japão fossem comparados posteriormente com os cavaleiros medievais seguidores das ordens Templar e Teutônica. Tal fervor religioso intimidava as tropas inimigas e aumentava a admiração da população em torno dos monges, algo que não era visto com bons olhos pelos senhores feudais, já que temiam a crescente influência do Sohei na sociedade japonesa. Muitos daimyo passaram a ver o Sohei como uma séria ameaça contra a classe samurai e até mesmo contra o sistema feudal, o que levou o famoso Oda Nobunaga a dedicar esforços para combater os grupos de monges guerreiros. Em 29 de setembro de 1571, Oda Nobunaga e seu exército de 30.000 homens sitiaram o templo de Enryakuji e derrotaram um grande número de monges que haviam se reunido para combatê-lo. Milhares perderam suas vidas durante o combate
e o templo foi completamente destruído. Nos anos seguintes, os Sorhei foram perseguidos por Oda Nobunaga e por seu sucessor, Toyotomi Hideyoshi. Os monges tiveram seus templos destruídos e foram forçados a fugir para as montanhas. Com a vitória militar de Tokugawa, em 603, o estabelecimento de um governo central forte e organizado forçou os monges a declarar sua rendição, e eles foram proibidos de portar armas novamente. A era dos monges guerreiros japoneses havia chegado ao fim, mas sua filosofia de vida, técnicas de combate e coragem inabalável serviram de inspiração para as futuras gerações. Honra, coragem, benevolência e lealdade são algumas das principais virtudes do Bushido, o código de honra que servia para guiar os guerreiros samurai em seu caminho de servidão e aprimoramento pessoal. Durante muito tempo, os samurais foram a classe guerreira dominante nos campos de batalha do Japão feudal. Essa superioridade veio do treinamento privilegiado em diferentes estilos de artes marciais e armas, como arco e flecha, lança e espada. Mas o avanço do tempo é inevitável e o progresso acabou trazendo novos tipos de armas para o Japão. A era das armas de fogo havia começado. No ano 1543, comerciantes portugueses trouxeram para o Japão um modelo de arma conhecido no Ocidente com o nome de arcabuz. Os japoneses ficaram impressionados com o poder destrutivo daquele novo tipo de arma, que era capaz de atravessar até mesmo as armaduras mais espessas. Não demorou muito tempo para que os japoneses criarem suas próprias versões das armas de fogo, que foram chamadas de Tagnashima. Essas armas foram utilizadas pelas unidades especiais de Ashigaru, soldados de infantaria leve que compunham o grosso dos exércitos feudais japoneses. Alguns anos depois de sua introdução, esta nova arma alterou por completo a forma como as guerras eram travadas no Japão. As armas de fogo foram usadas principalmente durante o período Sengoku, quando o Japão se encontrava envolto em uma terrível guerra civil, onde muitos senhores feudais disputavam pela supremacia militar do país. Em 1549, o famoso Oda Nobunaga encomendou 500 armas para seu exército, mesmo que naquela época a eficácia das Tagnashimas fossem questionáveis quando comparadas com outras armas tradicionais. Estima-se que enquanto um soldado armado com uma espingarda dava o primeiro disparo e carregava e disparava a segunda vez, um arqueiro profissional veterano conseguia disparar até 15 flechas neste período. Além do mais, as balas utilizadas na espingarda eram redondas e constantemente desviavam seu curso, tornando difícil realizar um tiro preciso. Além disso, também havia o problema da umidade e a chuva, pois a pólvora podia ficar inutilizada. Os japoneses rapidamente criaram modelos mais eficazes, capazes de resistir melhor às adversidades climáticas. Também desenvolveram novas técnicas de disparo, sendo a principal apontar a arma em um ângulo mais alto, aumentando assim o alcance e criando uma chuva de balas sobre o inimigo. Até mesmo os orgulhosos samurais não podiam negar a eficácia das armas de fogo e gradualmente passaram a incluir o treinamento de tiro em suas rotinas diárias. E ao contrário do que muitos pensam, os samurais não viam problema algum em utilizar tais métodos. Para eles, as armas de fogo eram apenas mais um instrumento a ser dominado e usado contra seus inimigos. A maior honra para um samurai no campo de batalha seria derrotar o maior número de inimigos possível e ser útil no cumprimento de seu dever. E para isso, não importava se fosse utilizada uma espada ou uma espingarda. Os geniais artesãos japoneses criaram uma poderosa variação dessa arma, chamada Ojutsu Tagnashima, um pesado canhão de mão que exigia uma postura especial para ser disparado. Apesar de sua pouca precisão, este canhão poderia causar um grande estrago, principalmente se vários deles fossem disparados ao mesmo tempo. Oda Nobunaga era um grande entusiasta das armas de fogo, utilizando muitas delas na Batalha de Nagashino, ocorrida no ano 1575, e na qual enfrentou o exército de Takeda Shingen.
A cavalaria de Takeda Shingen era a mais forte e temida de todo o Japão naquela época, e ainda assim não foi pária para os 3.000 homens armados com Tagnashimas sob o comando de Oda Nobunaga, o que marcou definitivamente a derrota do clã Takeda. Tamanha era a demanda de armas de fogo, que durante muito tempo o Japão fabricou mais exemplares do que toda a Europa. Com o fim das guerras e a chegada do período Edo, que trouxe 250 anos de paz para o Japão, as armas de fogo gradualmente caíram em desuso, ficando restritas a atividades como a defesa de castelos, caça e treinamento. Durante quase todo o período Edo, o Japão ficou fechado para o comércio com os povos estrangeiros, o que deixou a tecnologia das Tagnashimas praticamente estagnada. Em 1867, ocorreu a reabertura do Japão durante a Era Meiji, e os japoneses descobriram que suas armas já estavam muito obsoletas, já que modelos bem mais avançados já eram utilizados pelos europeus e norte-americanos. Os japoneses então colocaram um fim na Era do Samurai e abraçaram um novo sistema moderno de recrutamento militar, importando novas armas para o Japão e estabelecendo o exército imperial japonês. Nos dias atuais, é comum que muitas obras representem um samurai romantizado, como um guerreiro que vivia somente pela lei da espada e que desprezava as armas de fogo. Mas como a história nos mostra, eles não somente as usavam, como também tinham grande apreço por aquela nova tecnologia que mudaria para sempre a face do mundo. O som das espadas se chocando podia ser ouvido de longe, nos campos de batalha do Japão medieval. A coragem ou a covardia estavam sempre presentes durante as terríveis batalhas, e alguns samurais realizaram atos de heroísmo, dignos de terem seus nomes registrados na história. Um desses grandes guerreiros foi Takeda Shingen, que viveu durante o famoso período Sengoku Jidai, também conhecido como a Era dos Estados em Guerra. Shingen nasceu na província de Kai, que é uma região montanhosa a oeste de Tóquio. Ele era filho do líder do clã Takeda e desde sua infância foi treinado e educado para ser o sucessor de seu pai. E ainda em sua juventude já demonstrava sinais de que seria um grande líder militar. Shingen havia assumido um papel de grande importância dentro do clã Takeda e aos 15 anos de idade auxiliou seu pai no comando das tropas em uma batalha contra um clã rival. Mas quando Shingen alcançou a maioridade, ele se rebelou contra seu pai, pois achava que o clã Takeda devia se fortalecer e conquistar novas terras, enquanto seu pai se concentrava em apenas proteger suas fronteiras. E assim, aos 21 anos de idade, Takeda Shingen se tornou o líder do todo-poderoso clã Takeda, conquistando então o título de Daimyo. Takeda Shingen era considerado um modelo de como deveria ser um verdadeiro samurai. Ele era um guerreiro habilidoso e destemido, um comandante ousado e um homem refinado que mantinha um grande apreço por música e poesia. Ele seria facilmente reconhecido em uma batalha, já que usava uma armadura de aparência intimidadora, com cores vermelhas e douradas e uma grande juba branca. Takeda venceu muitas batalhas e elevou a riqueza e o poderio militar de seu clã, o que lhe rendeu o apelido de o Tigre de Kai. Quando Takeda Shingen tinha 49 anos de idade, o seu clã era um dos poucos capazes de fazer frente ao poderoso Oda Nobunaga, que já havia iniciado sua campanha de unificação do Japão. Uesugi Kenshi também foi um poderoso daimyo que viveu durante o período Sengoku Jidai. Ele nasceu na província de Echigo, e sua infância foi bastante conturbada, já que seu pai era um famoso senhor da guerra que estava sempre em conflito contra seus vizinhos. Quando ele tinha apenas 7 anos de idade, seu pai foi morto em batalha e Kenshin foi mandado para ser criado em um templo budista, onde viveria estudando durante os próximos 8 anos de sua vida. Com 14 anos de idade, Uesugi Kenshin retornou para sua terra natal, onde precisou depor seu irmão mais velho para assumir o controle do seu clã de nascença.
Nos anos seguintes, Kenshin focou seus esforços em melhorar as condições de vida na província de Echigo, fazendo novas alianças comerciais e erguendo novas construções. Uesugi Kenshin era famoso por ser um guerreiro honrado e um tanto o quanto excêntrico, já que ele era um budista fervoroso e seguidor do deus da guerra Vajravana. Suas qualidades como guerreiro e comandante militar lhe garantiram a alcunha de o Dragão de Echigo. A paz duraria pouco tempo na vida de Uesugi, já que a ambição de Takeda Shigen de conquistar novas terras o estava levando para próximo da província de Echigo. Assim nasceria uma das mais famosas rivalidades da história do Japão, Uesugi Kenshi contra Takeda Shigen, ou como era referenciado na época, o Tigre de Kai contra o Dragão de Echigo. Uesugi e Takeda passaram muitos anos travando árduas batalhas, mas nenhum dos dois lados parecia obter vantagem, até que em 1561, Kenshin conseguiu suplantar as forças de Takeda e quase o derrotou em batalha. Durante essa batalha, Uesugi Kenshin percebeu uma abertura nas defesas do exército adversário e não hesitou em aproveitar a oportunidade. Ele instigou seu cavalo e passou por entre a guarda pessoal de Takeda, colocando os dois poderosos generais frente a frente. Kenshin desferiu alguns golpes de espada contra Takeda, e este conseguiu se defender por muito pouco, usando um tipo de leque feito de madeira chamado de Tisen. O duelo só foi interrompido quando a guarda pessoal de Takeda conseguiu afastar o Uesugi, forçando-o a recuar de volta para suas tropas. É dito que tanto Uesugi quanto Takeda nutriam uma certa admiração um pelo outro. Afinal, após anos travando batalhas, eles passaram a conhecer os pontos fracos e os pontos fortes de cada um. Esse respeito ficou ainda mais evidente durante um episódio peculiar, no qual estava havendo uma falta de sal na província de Kai. E como o sal era algo muito valorizado na época, seria um problema difícil de ser resolvido. Ao saber disso, Uesugi enviou uma grande quantidade de sacas cheias de sal para a província de Kai, mesmo estes sendo seus inimigos declarados. Este ato de nobreza comoveu Takeda Shigen, que em respeito a seu rival suspendeu a guerra por um certo período de tempo. Essa lendária rivalidade teve um fim abrupto com a morte de Takeda Shigen. Ele foi vítima de uma morte misteriosa, logo após derrotar um grande exército que combinava as forças do clã Oda e do clã Tokugawa. Quando Uesugi Kenshin soube da morte de Takeda, ele disse: "Eu perdi um grande rival. Não teremos um herói assim novamente." Agora, com o clã Takeda enfraquecido, parecia que nada poderia ficar no caminho de Oda Nobunaga e seu grande exército. Kenshin então reuniu 30.000 soldados e os fortificou no castelo de Matsumoto, onde iriam confrontar os 50.000 soldados de Oda Nobunaga. Mesmo tendo menos soldados, Uesugi conseguiu sair vitorioso na batalha, obrigando o exército inimigo a bater em retirada. Uesugi Kenshin continuou a defender seu clã até o ano 1578, quando sucumbiu vítima de uma doença. A história desses dois grandes comandantes é tão heróica quanto trágica, pois estes dois homens valorosos poderiam ser amigos em outros tempos, se a vida não os colocasse em lados opostos em uma guerra triste e devastadora.